Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo. Vamos a mais um dia de leitura bíblica, permanecendo nos nossos objetivos. Deus te abençoe e guarde. Hoje vamos iniciar no capítulo 32 de Êxodo. Vamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. E quando o povo viu que Moisés derramava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: Levantai-te, fazendo os deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas esposas, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxe a Arão. E ele recebeu das suas mãos e o formou com um buril. Depois de o ter formado em bezerro de fundição, e eles disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E quando Arão ouviu, construiu um altar diante dele. E Arão fez uma proclamação e disse: Amanhã é a festa ao Senhor. E eles se levantaram cedo no dia seguinte e ofereceram ofertas queimadas e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e se levantou para festejar. E disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviaram do caminho que eu lhe ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição e o adoraram, e lhe fizeram sacrifício e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E o Senhor disse a Moisés: Tenho visto esse povo, eis que é um povo obstinado. Por isso, agora deixe-me só, para que minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. E suplicou Moisés ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, porque a tua ira se acende contra teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e com mão forte. Porque falariam aos egípcios e diriam: Para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra. Desvia-te a tua ardente ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, aos quais jurastes por ti mesmo, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e toda esta terra, de que falei diante da vossa semente, e eles a herdarão para sempre. E o Senhor desistiu do mal que tinha pensado fazer ao seu povo. E Moisés se virou e desceu do monte, e as duas tábuas do testemunho estavam na sua mão. As tábuas estavam escritas de ambos os lados. De um e do outro lado estavam escritas. E as tábuas eram a obra de Deus, e a escrita era a escrita de Deus, gravada nas tábuas. E quando Josué ouviu o som do povo que jubilava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no acampamento. E ele disse: Não é a voz dos que gritam por domínio, nem a voz do que entoam derrota, mas ouço um alarido dos que cantam. E aconteceu assim que ele se aproximou do acampamento, que viu o bezerro, e a dança, a ira de Moisés se acendeu. E ele lançou as tábuas de suas mãos e as quebrou ao pé do monte. E ele tomou o bezerro que eles tinham feito e queimou-o no fogo, e o moeu até se tornar em pó.
e o espalhou sobre as águas, e fez os filhos de Israel beberem dela. E disse Moisés a Arão: o que este povo fez a ti, para que trouxeste tão grande pecado sobre eles? E disse Arão: que a ira do meu Senhor não se acenda. Conheces o povo, que ele é inclinado para o mal. Porque me disseram: fazei-nos deuses que irão adiante de nós. Pois quando a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E eu lhe disse: todo aquele que tiver algum ouro, que arranque assim. Eles me deram. Então eu lancei no fogo, e eles saiu este bezerro. E quando Moisés viu que o povo estava nu, porque Arão os havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, então Moisés se colocou na porta do acampamento e disse: quem está do lado do Senhor, que ele venha a mim. E todos os filhos de Levi se achegaram a ele. E ele lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: ponha cada homem sua espada sobre o seu lado, e entrai e saí da porta em porta, em todo o acampamento, e mate cada homem o seu irmão, e cada homem o seu amigo, e cada homem o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia em torno de 3.000 homens. Porque Moisés havia dito: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada homem contra o seu filho e sobre o seu irmão, para que ele vos possa conceber bênção hoje. E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes com grande pecado, e agora subirei ao Senhor, talvez possa fazer proposição pelo vosso pecado. E Moisés retornou ao Senhor e disse: ó, este povo pecou com grande pecado, e fizeram deuses de ouro para si. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, apagai-me, rogo-te, do teu livro que escreveste. E disse o Senhor a Moisés: aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Por isso, agora vai, leva o povo até o lugar do que te falei. Eis que meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, sobre eles visitarei o seu pecado. E o Senhor feriu o povo, por ter feito o bezerro que Arão fizera. Capítulo 33. E disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, para que eu não te consuma no caminho. E quando o povo ouviu essa má notícia, entristeceu-se, e nenhum homem pôs sobre si os seus ornamentos. O Senhor, pois, havia dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: vós sois um povo obstinado. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Por isto, agora tira de ti teus ornamentos, para que eu saiba o que fizer contigo. E os filhos de Israel tiraram de si os seus ornamentos junto ao monte Herob. E Moisés tomou o tabernáculo e o armou fora do acampamento, distante do acampamento, e o chamou o tabernáculo da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía para o tabernáculo da congregação, que estava fora do acampamento. E aconteceu que, saindo Moisés para o tabernáculo, todo o povo levantava e ficava
cada homem diante da porta de sua tenda, e olhava Moisés pelas costas, e até ele entrar no tabernáculo. E acontecia que, quando Moisés estava no tabernáculo, e a coluna de nuvem descia e ficava à porta do tabernáculo, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvens ficar à porta do tabernáculo. E todo o povo se levantava e o adorava, cada um à porta de sua tenda. E o Senhor falou com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. E ele voltava novamente ao acampamento. Mas seu servo Josué, o filho de Num, um jovem, não se apartava do meio do tabernáculo. E disse Moisés ao Senhor: Vê, tu me dizes, faz subir este povo, e não me deste a saber quem enviarás comigo. Mas disseste: Conheço até pelo nome, e tu o encontrarás graças a meus olhos. Por isso, agora rogo-te, se encontrei graças aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho, para que eu te conheça, para que eu encontre graças aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. E ele disse: Minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E ele disse: Se tua presença não for comigo, não faça subir daqui. Como, pois, se poderá saber que achamos graças aos teus olhos, eu e teu povo? Não é em andares tu conosco? Assim seremos separados, eu e teu povo, de todos os povos que estão sobre a face da terra. E disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que dissestes, pois encontrastes graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. E disse: Suplico-te, mostra-me a tua glória. E ele disse: Farei toda a minha bondade passar diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse: Não podes ver a minha face, porque nenhum homem me verá e viverá. E disse o Senhor: Vê, há um lugar junto a mim, e tu ficarás sobre a rocha. E acontecerá, quando a minha glória passar, que eu te porei em uma fenda de rocha, e te cobrirei com a minha mão enquanto eu passar. E tirarei a minha mão, e tu me verás pelas minhas costas, mas a minha face não será vista. Capítulo 34. E disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra com as primeiras. Escreverei sobre estas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes. E prepara-te para amanhã, e sobre a manhã ao monte Sinai, e apresentar-te ali a mim, no cume do monte. E nenhum homem virá contigo, nem permitirás que um homem algum seja visto em todo o monte. Nem ovelhas nem bois se apacentarão diante do monte. E ele lavrou as 2 tábuas de pedra como a primeira. E Moisés levantou-se de manhã cedo e subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor lhe ordenara, e tomou em suas mãos as 2 tábuas de pedra. E o Senhor desceu na nuvem e se pôs ali com ele e proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus, misericordioso, gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade, que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado, e que visita
a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira, quarta geração. E Moisés se apressou, curvou a sua cabeça na terra e adorou. E ele disse: Se agora encontrei graças aos teus olhos, ó Senhor, que o meu Senhor, rogo-te, vá entre nós, pois é um povo obstinado, e perdoa as nossas iniquidades e os nossos pecados, e toma-nos pela tua herança. E ele disse: Eis que faço um pacto diante de todo o teu povo, farei maravilhas, tais que ainda não foram feitas em toda a terra, nem em qualquer nação. E todo o povo entre o qual tu estás verás a obra do Senhor, porque coisas terríveis é o que faço contigo. Observa o que te ordeno. Hoje, eis que expulso de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Toma cuidado para que não faças pacto com os habitantes da terra para a qual estás indo, para que não seja por laço no meio de ti. Mas destruireis os teus altares, quebrareis as suas imagens e cortareis os seus bosques. Porque não adorarás a outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento, para que não faças pacto com os habitantes da terra, e ele não se prostituam após os seus deuses, e façam sacrifício aos deuses, e te convidem, e tu comas do teu sacrifício, e toma as suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas se prostituam após os seus deuses, e façam teus filhos se prostituírem após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães sem fermento guardarás. 7 dias comerás pão asmo, como te ordenei, no tempo do mês de Abide. Porque no mês de Abide saíste do Egito. Tudo que abrir a madre é meu, e todo primogênito entre teu gado, seja boi ou ovelha, seja um macho. Mas o primogênito de um jumento resgatarás como um cordeiro, e se não o resgatares, então quebrarás o seu pescoço. Todo primogênito do teu filho resgatarás, e ninguém aparecerá diante de mim vazio. 6 dias trabalharás, no 7º dia descansarás. No tempo de arar e de ceifar descansarás. E guardarás a festa das semanas, das primícias da ceifa do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus, o Deus de Israel. Porque eu expulsei as nações de diante de ti, e alargarei os teus termos. Nenhum homem cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer diante do Senhor teu Deus, 3 vezes por ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício como fermento, tampouco será o sacrifício da festa da Páscoa deixado até a manhã seguinte. O primeiro das primícias da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe. E o Senhor disse a Moisés: Escreva essas palavras, porque conforme o teor destas palavras fez um pacto contigo e com Israel. E ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E ele escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. E ao descer Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam na mão de Moisés quando desceu do monte. Não sabia Moisés que a pele de sua face resplandecia enquanto falava com ele. E quando Arão e todos os filhos de Israel viram Moisés, eis que a pele de sua face resplandecia. E temeram aproximar-se dele. E Moisés os chamou. E Arão e todos os governantes da congregação se voltaram a ele. E Moisés lhe falou. E depois todos os filhos de Israel se aproximaram, e ele lhe deu
como ordem tudo que o Senhor havia falado com ele no Monte Sinai. Assim que Moisés terminou de falar com eles, colocou um véu sobre sua face. Mas quando Moisés estava diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu até quando saía. E saía e falava com os filhos de Israel enquanto lhe fora ordenado. E os filhos de Israel viram a face de Moisés, o que a pele de sua face resplandecia. E Moisés colocava novamente o véu sobre a sua face, até que estava para falar com ele. Estas, meus irmãos, são palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Muito obrigado por chegar até aqui. Continue lendo a Bíblia. Continue adorando o Senhor. Não esqueçam de orar. Conversem com Ele. Que Deus te abençoe. E até amanhã.